Olá, um ótimo dia para você e muito obrigada pela sua companhia. Giro do Esporte pintando na área, invadindo a telinha da Educativa. Destaque para o Operário. As meninas já estão em Goiânia, onde enfrentam Vila Nova pela Série A3 do Brasileirão. Já o time masculino já está em Uberlândia, né? Tem o Uberlândia pela frente, pela Série D. E ainda, gols pela Copa do Brasil e a 7ª rodada da Série A do Brasileirão. Vamos falar de esporte? Vem comigo, porque a edição desta sexta-feira, 2 de maio de 2025, já está no ar. Campo Grande recebe pela primeira vez uma etapa mundial no beach tênis ITF World Tour BT100. Até domingo, grandes jogos acontecem nas areias da capital sul-mato-grossense, reunindo atletas não só do Brasil, como da Argentina, Venezuela e Itália. A premiação é de R$10 mil, além de pontos no ranking mundial. A entrada é de graça na Arena Tereré, no bairro Chácara Cachoeira. E você conhece o futebol de mesa, Dadinho? Mato Grosso do Sul tem se destacado na modalidade. Confira. Helder Rafael é um atleta de Campo Grande que mostrou qualidade em um torneio de Brasília e conquistou até um troféu. Foi um campeonato muito duro, o nível técnico estava elevado. Os jogadores de Brasília, do Distrito Federal, têm um nível tão bom quanto o nosso e nós estávamos em 2 sul-mato-grossenses lá. Então, nós conseguimos chegar entre os melhores, então isso é uma recompensa muito grande e mostra que o futebol de mesa de Mato Grosso do Sul é, sim, praticado em alto nível e pode chegar até em voos mais altos em outros campeonatos. A história de Helder no esporte começou cedo. Ele conheceu o fute-mesa através do pai, quando o nome oficial ainda era futebol de botão. A modalidade não é remunerada, mas ele promove o esporte em Mato Grosso do Sul. Aqui em Campo Grande nós temos uma loja no Shopping Bosque dos Ipês. É um espaço aberto ao público, gratuito. Todo sábado à tarde a gente se reúne para jogar e nós também ensinamos quem quer começar a praticar esse esporte. As regras para jogar o fute-mesa são parecidas com as do futebol, só que eles jogam o tempo todo usando somente as mãos. Quem fizer mais gols em 2 tempos de 7 minutos, vence a partida. Eu já peguei a minha palheta, porque eu vou competir com o Helder aqui e a gente vai ver quem que vai ganhar. Vem com a gente. Isso, foi reto. Esse esporte, ele é um esporte da mente, que a gente costuma dizer. Ele é um esporte que envolve pensamento estratégico, ele envolve habilidade, coordenação motora fina, envolve paciência, respeito ao adversário. Então, ele traz algumas qualidades que outros esportes não oferecem. A gente costuma comparar um pouco até com o xadrez em termos de estratégia, né? E olha só que bacana, Eva e Ricardo Paredes. O Helder tem um mega convite para vocês, viu? Agora, Eva, Ricardo, eu tenho um desafio para vocês. Eu sei que vocês andaram fazendo aí um desafio de beach tênis. A Eva, detonou o Paredes na areia, mas eu quero ver aqui, ó. Aqui no futebol de botão, no futebol de mesa. Eva, a gente tem o Palmeiras, traz aqui para você, ó. E o Paredes também vai jogar com o Operário. Ah, não. Eu sei que você é comercialino, Paredes. Então tá feito o desafio. Palmeiras e Comercial no futebol de mesa aqui no Shopping Bosque dos Ipês. Vem com a gente. Aí o desvio. Olha o River, vai matar. Vai acabar. Vai fazer. Vai fazer. Gol! Mandou bem, acho que eu vou convidar a Lu pro meu time, né? Porque daí já dá aquela ajudadinha. Tá aceito o desafio, hein? Pode deixar que eu vou levar o Ricardo Paredes, vamos fazer esse desafio. Né, Leomar? Vamos convidar o Leomar Ferreira aqui, nosso comentarista aqui com a gente também. Tudo bem, Leomar? Tudo bem, bom dia, Eva, bom dia a todos que nos assistem. Vamos lá, vamos fazer. A gente, todo garoto jogava, né, Eva? Há muito tempo atrás a gente jogava. Garota também, eu jogava. Você jogava não era também? essa mesa bonitinha e tal, não né? era. E o mais bacana que eu achava era poder escalar a nossa equipe, colocar ali
ali, bonitinho. Era coisa boa demais, e né? eu jogava como todo menino jogava, você disse que menina também jogava, só que em outra época e de outro tipo Era também. diferente, né? De outro tipo. Agora o Helder leva muito bem essa federação, faz muito tempo que ele criou, que ele se interessou. Parabéns para ele pela iniciativa. Mas eu não desafiaria o Helder, não, hein? Não, A claro Lu foi que não. corajosa, né? Não, claro que não. Podemos fazer um desafio, você e o Eu Ricardo. desafio o Paredes, não. O Paredes eu desafio. Em qualquer modalidade eu desafio o Paredes, viu? Vamos lá, vamos ver. Tá certo. E de olho na primeira vitória na Série D do Brasileirão, a equipe do Operário embarcou nesta quinta-feira para Uberlândia, Minas Gerais, onde enfrenta os donos da casa, sábado, às 4h, no Parque do Sabiá. Leomar, não vai ser uma tarefa fácil para o Galo, fora de casa, mas quem sabe daí vem a primeira vitória, já né? está precisando há muito tempo, né, Eva? A gente já vem falando que precisava nesse jogo contra o Monte Azul, Monte né? Azul, e foi ficando, então agora já não pode mais se distanciar muito. Campo bom, gramado bom, dimensões boas. O time do Uberlândia também vai precisar vencer, está jogando dentro de casa e não vem de bons resultados. Então, assim, as condições são todas favoráveis para que o Operário consiga pelo menos um ponto, para recuperar o ponto que perdeu aqui dentro de casa. E a gente sempre fala dessa diferença de campos, né? Sair do jogo aqui da Moreninha e ir para outro campo com uma dimensão um pouquinho maior. Dimensão e qualidade maior, entendeu? E distância também do torcedor, isso influencia bastante. Aqui a Moreninha, o torcedor fica mais próximo do campo, então influencia mais no desenrolar do jogo, né? Pressionando mais os jogadores e tudo. Lá não, lá é muito distante, é muito longe, é muito aberto, o gramado é bom e as dimensões são maiores também. Então, mas agora o campo, o time de lá está mais acostumado a jogar. O Operário não está tão acostumado a jogar, talvez um campo ele estranhe um pouquinho, mas é questão de 10, 15 minutos só, depois se adapta. Lembrando que você, telespectador, participa com a gente nesta sexta-feira, que todos os dias você participa e a sua participação é muito importante para a gente. 99214-4513, 99214-4513, DDD 67. Quem está por aqui, ó, é o Ramon Donizete, ele é lá do bairro Los Angeles. Ele quer saber o jogo do Galo, né? Quando vai ser. Então vamos lá, vamos conferir direitinho, tá? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nos jogos, então? Vamos ver como é que tá. Vamos lá, então. Jogos é a rodada do Grupo do Operário, que é o Grupo A7. A gente abre a rodada às 14h, Cianorte e Cascavel. O que seria melhor para nós, hein? Para nós seria melhor o Cascavel vencer o Cianorte. Já ir para frente, já ir acima e tal, e principalmente jogando fora de casa. E já traz o Cianorte, não deixa o Cianorte também muito acima, entendeu? Já dá uma segurada. Dá uma segurada, mas um já vai para cima, já vai garantindo junto com a Inter de Limeira também, que aqui abaixo pega o Monte Azul, vai jogar em casa. O Monte Azul também, apesar de ter feito um bom resultado aqui, mas fora de casa é um pouquinho complicado, principalmente jogando em Limeira. Já disparou, né? Já disparou, deixa um ou dois times disparar e precisa o Operário encaixar, subir e ficar próximo desses times. É isso que é o mais importante para o time do Operário nesse momento. Respondendo a pergunta do nosso telespectador, então, ó, Uberlândia e Operário às 4h, né? Uberlândia e Operário é aquele jogo, é o jogo em que o Uberlândia jogando dentro de casa, acostumado com o campo, vai partir para cima do Operário, porque está fazendo exatamente isso, está tentando subir e se enquadrar entre os 4 primeiros colocados do grupo, né? O Operário conseguindo um pontinho lá, já sobe um pouquinho, é claro que falta ainda muita coisa, mas já sobe, já começa a encostar nos líderes do campeonato e principalmente nos que estão com chance de classificação, não pode ficar muito abaixo. Depois, Inter de Limeira e Monte Azul, é o que eu tinha dito, a Inter já está classificada, assim, já tem boas possibilidades de classificação, porque os outros times que estão abaixo não têm a quantidade de jogos e o número de pontos não pode atingi-la, então já está classificada, basta saber só primeiro, segundo, terceiro ou quarto colocado. O Monte Azul está em recuperação, empatou aqui com o Operário, joga lá em Limeira, é um estádio que já conhece, que já jogou pelo Campeonato Paulista, mas eu penso que se a Inter subir realmente e começar a vencer, o Monte Azul já vai ficar na parte de baixo. Fechando a rodada aí, domingão, 2h30, Goiatuba e Itabirito. Esse eu acho que é o jogo dos aflitos. Os dois times precisam ganhar, os dois times estão numa situação complicada. O Goiatuba joga em casa e o Itabirito, apesar de jogar fora, também tem um bom time, um time que está melhorando, está subindo de produção. Mas é um resultado que os dois estão precisando vencer. Mas um empatezinho aí não seria nada mal para o Operário, né? Não seria nada mal, porque dependendo muito do resultado do Operário lá, é até bom que esses times também não se destaquem. Alguns têm que subir e já ir para
para as cabeças dos outros, é bom ficar embaixo para ficar junto com o próprio Operário. Vamos lá, vamos para a classificação, então? Vamos conferir, então, até então, a classificação. A Inter, como a gente comentava, já está disparando, 6 pontinhos, né? A Inter já está com 6 pontos, já está, assim, eu digo praticamente classificado, porque são 4 times e pela quantidade de jogos que tem, pela quantidade de pontos, de repente, ela até consegue ser o 4º colocado. Tudo bem. Cianorte está com 4 vencendo, vai para 7 e ultrapassa a Inter, por isso que a Inter dentro de casa precisa vencer. Né? Itabirito está com 4, também passa, vai para 7. E aí aqui já deixa os times de baixo, bem abaixo, que é o caso do Goiatuba, que joga com o Itabirito. Se o Goiatuba vencer, vai para 6 pontos e encosta na Inter de Limeira, por isso que a Inter precisa vencer. Porque senão tem muita gente chegando perto dela, né? Aí Monte Azul, Operário e Uberlândia, todos com 1 ponto, precisa encostar o máximo possível aqui para embolar no meio da tabela. Brigar por uma vaguinha, né? Brigar por uma vaguinha, nem que seja a última. Lembrando que são 8 grupos com 8 equipes, cada um, os 4 melhores se classificam para a fase mata-mata. E depois tem os mata-matas. Aí começa, é sempre uma fase de mata-mata. Primeiro tem que classificar aqui, pelo menos em 4º lugar. E depois o Operário tem que partir para cima de outra forma. Plano A, ficar entre os 4. Se puder ficar, quanto mais para cima, melhor, né? Porque aí pega times de nível aparentemente inferiores. Né? Se ficar mais acima da tabela, pega time de aparentemente nível técnico inferior. Não é bem assim, são todos iguais, a gente está vendo aqui nesse próprio grupo. E também pode pegar um time que, em outra chave, ele não é o melhor, mas aqui, em comparação a essa, ele pode ser tecnicamente melhor. Tá certo. No próximo bloco, tem gols pela Copa do Brasil. Não saia daí. Giro do Esporte de volta e atletas do Pantanal Esporte Clube, representantes de Mato Grosso do Sul no futebol para amputados, já estão em Maringá, no Paraná, onde disputam a Regional Centro-Oeste-Sul da modalidade. A competição acontece hoje e amanhã, durante a 2ª Taça Maringá, no Parque Industrial Bandeirantes. Na bagagem, a delegação sul-mato-grossense levou a expectativa de um bom desempenho diante das equipes da região. A competição é uma das etapas classificatórias para o Campeonato Brasileiro e reúne times de destaque no cenário nacional e também vale como seletiva da Copa do Brasil 2026. Você continua participando aqui no Giro do Esporte, 99214-4513. 99214-4513, DDD 67. Muitas mensagens chegando por aqui. Bom dia, Eva Regina, que Deus abençoe todos nós. É o Tuxo, lá do bairro Silvia Regina. Muito obrigada, Tuxo, sempre ligadinho aqui no Giro. O Tuxo que cuidava do campo, né? Tuxo, eu esqueci agora da onde que é, que bairro que era, mas ele cuidava, era a pessoa responsável aí pelo campo. Responde aí para nós, Tuxo, que eu já esqueci. Olá, Giro, bom dia, Eva e Leomar. Olha, eu cheguei a ter 80 clubes, tinha 2 campos de futebol de botão, ganhei na época 2 títulos de futebol de botão, joguei dos 14 aos 20 anos, era cracaço, é o Camilo, olha que legal, vamos descobrindo aí com os nossos talentos dos nossos telespectadores, precisa se apresentar para o Helder lá, né? No Bosque dos Ipês, para que o Helder lá aproveite toda essa categoria, essa habilidade que ele deve ter e para ele também relembrar o tempo em que ele jogava. Ô Camilo, já vou te convidar para fazer uma dupla para a gente detonar o Ricardo Paredes lá no Fute-Mesa. O que você acha? Tem mais. Bom dia, equipe. Eva, na quarta, você defendeu os técnicos da seleção brasileira, dizendo que falta tempo para entrosar e treinar o coletivo. O que dizer da seleção Guarani, que não perde há 10 jogos? O técnico argentino chegou e não perdeu nenhuma. Olha a qualidade das seleções, é o João Pedro da Vila Nasser. É verdade, João Pedro, eu falei que às vezes o técnico começa, você já quer o resultado, né? E às vezes, seleção brasileira não dá tempo, né? Muitos técnicos até nem aceitam esse desafio de dirigir uma seleção, dependendo do tipo de planejamento. Tempos atrás chamaram o Muricy Ramalho e o Muricy, uma das exigências dele era essa, era um tempo maior para trabalhar com os jogadores. Como não tinha, ele recusou. Então, alguns treinadores têm esse privilégio de poder trabalhar por mais tempo e é o mais correto. Outros não, somente nas datas FIFA, chama o jogador, reúne o time por 1 ou 2 dias treinando, isso demora um pouco mais para atingir os objetivos.
Tem mais participação. Bom dia, Eva. Esse time feminino do Operário, tem alguma jogadora daqui de Campo Grande? É o Antônio, lá do Center Park. A gente vai falar, inclusive, agora sobre o time feminino, porque embaladas pela vitória em casa contra o Operário Mato Grossense, as meninas do Galo, elas já embarcaram para Goiânia, onde fazem o segundo jogo do grupo da Série A3 pelo Brasileirão, contra o Vila Nova. São 32 equipes que disputam a competição, foram divididas em 8 grupos com 4 equipes cada, e as 2 melhores de cada grupo garantem vaga, então, na fase eliminatória. Operário e Vila Nova jogam neste sábado, 3h30 da tarde. E a outra partida será entre o Operário Mato Grossense e o Crespon, do Distrito Federal. As meninas, tem bastante menina de fora, né, Leomar, o time do Operário? Pegaram algumas meninas, até inclusive muito da região norte, Pará, Amazonas, fizeram aqui o time, montaram o time, já estavam treinando há um bom tempo. E é isso que faz a diferença. O entrosamento entre elas e tudo mais é que está fazendo a diferença. E a bola rolou pela Copa do Brasil. Confira os gols, começando com um empate entre Santos e CRB. Santos e CRB jogaram na Vila Belmiro. O Peixe abriu o placar no final do primeiro tempo com este gol de Benjamin. Na etapa final, Breno Herculano mandou para o fundo das redes do Peixe. Final, Santos 1, CRB também 1. Imagens do estádio Castelão, Botafogo da Paraíba e Flamengo. O gol da vitória do Flamengo saiu aos 40 do segundo tempo. Joshua, uma joia da base, entrou no segundo tempo e balançou as redes do Botafogo. Final, Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1. O Cruzeiro contou com a boa pontaria do atacante Caio Jorge para bater o Vila Nova. Caio Jorge marcou o primeiro aos 34 minutos de jogo e o segundo aos 37. Final, Cruzeiro 2, Vila Nova 0. Leomar, você já dava um alarme aí para essa equipe Botafogo da Paraíba, né? Vai dar Botafogo trabalho. da Paraíba. É uma SAF, foi criada agora. O Galo, que era do Santos, que jogou aqui no Rubiratã, é o CEO. E o Antônio Carlos Zago é o treinador. Então é uma SAF que está dando certo, está começando agora, já começou a despontar em algumas coisas. Talvez para esse ano não dê, mas no futuro bem próximo vai dar resultado. Até porque já pegou um Flamengo, né? É o adversário, né? O tipo, já mas olha, complicou. também, pegar o Flamengo e perder só de 1-0, a gente já sabe que não é uma coisa tão comum assim, né? Mas eu chamo a atenção para no futuro. Está começando agora, está bem organizada, está bem treinada. Então, no futuro, é uma luz que está acendendo o Botafogo da Paraíba. Tem mais mensagens aqui no nosso WhatsApp, 99214-4513, DDD 67. O Camilo já me respondeu aqui, ele falou que aceita a parceria, viu? Pronto. No Fute-Mesa. E agora? Tá formado. Ó, o Operário montou um bom time para a Série D. Questão de tempo para o time entrosar. Eu acredito que vai classificar. É o Silas lá do Santa Luzia. Abraço a todos. Muito obrigada, Silas. O Silas está confiante. Eu acho que esse pensamento tem que acontecer. Tem que ser um pouco mais otimista. O treinador foi assim no Campeonato Estadual. Começou mal, teve uma derrota, depois deslanchou e acabou acertando o time. É o que todos nós esperamos. Ó, o Tuxo está respondendo aqui que ele mora no Silvia Regina e manda um bom dia para você também, Leomar. Ótimo, muito obrigado. Valeu, Tuxo. A gente tem muitas mensagens chegando por aqui. Bom dia, Eva Regina. Estou torcendo muito por esse time feminino do Galo, que vai fazer história, pode ter certeza disso. É o Pedro. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação, viu? E no próximo bloco tem Brasileirão em destaque. Aqui no Giro do Esporte é rapidinho.
Leomar? Bom de bola, um menininho. Ó, recebemos esse vídeo aqui no nosso WhatsApp. E aí a gente mostra pra vocês o estadual, né? E Estadual, o Pelezinho. e aí que começa. É do futsal que sai noção de passe, de colocação, de um pouco de tática. É do futsal que parte pro campo. Eu acho bacaninha a marra dos meninos, né? A comemoração, o estilo. Dancinha. Desde pequenininho eles já têm seu estilo, não tem não? Sempre já tem. É de tanto ver, né? De tanto ver, isso passa para criança, para adolescente, normal. E se você tiver um vídeo também, manda pra gente, 99214-4513, 99214-4513, DDD 67. E 9 e 10 de maio acontece no ginásio Guanandizão, em Campo Grande, a 12ª edição da Copa Judô Futuro Interestadual, um dos principais eventos da modalidade no estado. Válida aí pela 4ª etapa do Circuito Estadual de Judô 2025, o torneio vai reunir atletas de todas as idades, desde os pequenininhos ali, o festival infantil, que é entre 4 e 12 anos de idade, até classes oficiais como sub-11, 13, 15, cadete, júnior, sênior e danga. As lutas serão divididas por categoria de peso, tanto masculino como no feminino. A gente vai acompanhando e vai mostrando tudo para vocês. Vamos falar de Brasileirão? São Paulo e Fortaleza jogam na abertura da 7ª rodada, nesta sexta-feira, no Morumbis. Depois de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, a pressão no São Paulo diminuiu. O tricolor assumiu a liderança no grupo na Conebol Libertadores, venceu a primeira no Brasileirão e garantiu vantagem na partida de ida na 3ª fase da Copa do Brasil. O treinador Luiz Ubeldia tenta se manter na parte de cima da tabela. A preocupação do tricolor neste momento é a condição física dos principais jogadores. Contra o Náutico, Ferreira, um dos destaques do time, ficou de fora por sobrecarga muscular na coxa esquerda. Alan Franco, na mesma partida, teve uma lesão no pé esquerdo. O técnico, nesta sexta, deve escalar o São Paulo com algumas mudanças. O Fortaleza vem de empate contra o Retrô pela Copa do Brasil. O momento no Brasileirão não é bom. São 5 jogos sem vitória, tendo 2 derrotas e 3 empates. E a incômoda 15ª posição na tabela de classificação. São apenas 6 pontos. Fora de casa, o Leão vai buscar surpreender o adversário para retomar os trilhos das vitórias. O treinador, Vojvoda, poderá ter o retorno do volante Rodrigo, poupado dos últimos compromissos para condicionamento físico. Fora por suspensão, apenas Tite expulso no último compromisso. Tá certo, a rodada já começa hoje, hein, Leomar? A bola rola. Jogos bons, São Paulo e Fortaleza, vão ter muitos jogos essa semana de recuperação. O que me chama a atenção para o Campeonato Brasileiro é porque quando tem o jogo aqui, depois tem que ir. Ou Sul-Americana, eu estava comentando isso com o Ricardinho esses dias, ou Sul-Americana ou Libertadores, não é tanto o jogo, mas a viagem, o deslocamento, o tempo que fica esperando, isso desgasta. Depois de lá, a volta aqui não tem um tempo de recuperação dessa viagem, já tem jogos importantes. Então, esse vai e vem dificulta, atrapalha. Tem que ter um tempinho para dar aquele descanso. Pois é, antes, né? Não tem dessa forma, entendeu? Não é dessa forma que está sendo feito, mas também é o calendário que temos para fazer, né? O nosso calendário é um dos outros times da América do Sul, são diferentes, não tem tantos jogos assim como o nosso tem. Esse final de semana agora, o jogo no meio da semana, tinha time completando 30 partidas já durante essa temporada. É muitos jogos, né? E isso desgasta o jogador. Tem que haver um preparo no começo. Para você pensar que até ontem tinha time jogando a Copa do Brasil e hoje já começa a 7ª rodada, o final né? de semana. É exatamente isso que eu estou te falando. Tem Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É bom financeiramente para o time, né? Mas para os jogadores, satura. Falando em Brasileirão, vamos ali na tela acompanhar os jogos? Vamos lá, e você vem com a gente, ó. Então, hoje, esse jogo que a gente já falou, São Paulo e Fortaleza, 8h30 da noite. Aí, amanhã, segue a rodada, né? Fluminense Sport, o jogo deve ser provavelmente no Rio de Janeiro, né? O Sport não vem tão bem, não está engrenando ainda, tem alguns problemas, venceu, mas ainda não convenceu. O Fluminense vem bem. O Fluminense já vem retomando. Eu penso que um jogo para vitória do Fluminense com alguma dificuldade, eu acho. Corinthians Internacional, difícil.
apesar de ser na Neoquímica Arena, ser em São Paulo, mas o Corinthians está se reabilitando. O Dorival fez um bom jogo contra o Novo Horizontino, mas o Inter vem muito bem. É um time que está vencendo e convencendo. Vai ser um jogo muito complicado para o Corinthians. Se o Corinthians conseguir pelo menos um empate, está bom. 5h30 da tarde, Ceará e Vitória. E o programa de sábado à noite, Bahia e Botafogo. Bahia e Botafogo, jogo bom. Jogo bom, Bahia também está crescendo, o Botafogo já está entrando numa outra fase também. Eu acho que desses dois jogos aí, o melhor em termos técnicos será o Bahia e Botafogo. Rodada rapidinha de domingo e segunda, porque o tempo está terminando. Vasco e Palmeiras, jogão, hein? Jogão, eu acho que o Vasco ganha. Será? Será, Leomar? Não, vamos torcer. Foi só para Você sabe que eu faço musculação, né? Você vê o tamanho do muque aqui, Eu sou né? faixa preta em corrida. Não dá tempo para mais nada. Grêmio, Santos, Cruzeiro e Flamengo. Na segunda, Bragantino e Mirassol, Juventude, Atlético Mineiro. Nosso tempo está terminando. Agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência e a sua participação. Muito obrigada, Leomar. Muito obrigado. Até a próxima. Um ótimo fim de semana para você. Segundona, a gente está de volta. Beijo, fui.